Hoje eu quero comentar sobre um assunto muito importante em educação cristã, principalmente na área da didática, que é a filosofia de ensino. Lembrando que o nosso foco são os processos de ensino que ocorrem dentro ou no contexto da igreja local, da congregação de fé. E dentro da congregação de fé, nós temos algumas perspectivas acerca de polo, né? Ensino-aprendizagem, e é chamada a filosofia de ensino. A filosofia de ensino nada mais é do que você tentar interpretar a relação entre o ensino e a aprendizagem. No contexto secular, nós temos o construtivismo, que é aquela filosofia que busca relacionar o ensino com a aprendizagem, mas dá autonomia ao aluno, busca desenvolver a autonomia do aluno para que esse construa o seu próprio conhecimento, construa a sua própria aprendizagem. Isso é uma filosofia de ensino, é tentar entender ou criar hipóteses, teorias sobre a relação do ensino e a aprendizagem. Tudo isso é uma filosofia de ensino. E a pergunta é, nós que trabalhamos na igreja, temos filosofias de ensino? Você e nós temos filosofias de ensino? Na sua congregação local, qual é a sua visão entre o dipolo, ensino e aprendizagem? Como, a partir do ensino, se chegar mais eficazmente à aprendizagem? Ou produzir a aprendizagem nos nossos alunos, no seu aluno? Então essa é a questão. Filosofia de ensino busca interpretar essa relação ensino e a aprendizagem. Todos nós temos uma visão sobre o que é o ensino e como chegar à aprendizagem. Muitos vão dizer, a minha filosofia de ensino é a Bíblia, eu ensino a Bíblia, a palavra de Deus. Então isso também é uma filosofia de ensino, e qualquer contexto ortodoxo, como o caso que nós estamos focando, dentro de uma educação cristã, dentro de uma perspectiva bíblica ortodoxa, o uso das escrituras, da palavra de Deus é indispensável. Mas além disso, como você relaciona o ensino com a aprendizagem? Eis a questão. No nosso livro, Didática e Ensino na Igreja, nós tipificamos as filosofias de ensino na igreja em 4 modalidades. 4 modalidades de ensino e aprendizagem na igreja nós tipificamos no nosso livro, Didática e Ensino na Igreja. E tipificamos a partir de uma observação pragmática, empírica. Observando, olhando o contexto da igreja evangélica brasileira, nós podemos observar que existem 4 tipologias, podemos tipificar em 4 filosofias de ensino as visões acerca do ensino e da aprendizagem na congregação local. Duas dentro da tendência cognitiva, que nós abordamos no vídeo passado, e 2 dentro da tendência de socialização, que também nós abordamos no vídeo passado. Dentro dessa visão cognitivista, da educação cristã cognitivista, podemos destacar a filosofia de ensino, que busca ser doutrinadora, que é o ensino de doutrinas bíblicas, né? Como eu falei, o cognitivismo, dentro da educação cristã, tenta relacionar, entende que o crescimento na fé, o desenvolvimento na fé, ele ocorre de maneira mais cognitiva, com o uso da razão, através do conhecimento bíblico, do conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, a primeira grande filosofia de ensino que ocorre dentro da igreja é essa chamada doutrinadora, ou valoriza os conteúdos e a doutrina cristã, dando grande ênfase à atividade cognitiva do processo de ensino e aprendizagem, como é o caso da EBD. Ou seja, as doutrinas cristãs, tem professor que entende, pessoas que entendem na congregação de fé, que ensinar as doutrinas é fundamental para o crescimento e aprendizagem na fé. É muito comum, dentro dessa visão, falar-se muito de apologia, não é? De apologética, de ensino, doutrina dos anjos, doutrina de Deus, doutrina da salvação, a doutrina do homem, a escatologia. Muitos acreditam que essa é a maneira de se chegar ao crescimento da fé. O ensino das doutrinas bíblicas.
Então, a primeira grande filosofia de ensino dentro de uma visão cognitiva é a visão doutrinadora. Na sequência, temos a segunda grande tendência, ou a segunda grande tipificação, que é a educação cristã como modelagem ou construção de uma cosmovisão cristã. Essa recebe menos ênfase. A doutrinadora recebe bem mais ênfase na igreja local, mas a modeladora de cosmovisão, a filosofia modeladora de cosmovisão, que é essencial para a construção de uma apologética cristã, ela é menos abordada. Por quê? Porque eu tenho que relacionar as doutrinas bíblicas com a vida prática, com a vida social, cotidiana e prática, com os grandes temas sociais, os grandes debates sociais da contemporaneidade, como ecologia, política, área médica, as várias áreas, a ciência, então a educação. Então eu tenho que relacionar as doutrinas bíblicas com esses temas contemporâneos e com os grandes debates da atualidade. É muito comum também se usar aqui, dentro dessa visão, chamado a teologia pública, né? O debate público ou a teologia pública. É uma forma de ensino que prepara o cristão para os debates públicos, para o confronto da sua fé e opinar acerca dos grandes temas sociais com um cristão biblicamente pautado. Então essa é muito mais complexa. Essa visão de educação cristã como modelagem, modeladora de cosmovisão, ela é muito mais complexa do que a primeira que eu falei, da filosofia de ensino doutrinadora, pois vai exigir muito do professor, e essa é uma filosofia de ensino que tem ganhado muito espaço. Hoje em dia devemos ler muito, buscar muito conhecimento nas literaturas, tanto evangélicas quanto seculares, para poder ter uma visão bíblica sobre a nossa sociedade, sobre os temas contemporâneos e opinar como cristãos. Opinar a partir da Bíblia como cristãos nessa sociedade que nós vivemos. Somos cobrados muito acerca disso, estamos sendo muito mais hoje em dia cobrados acerca disso. Então, dentro da visão da educação cristã cognitiva, que entende o processo da educação cristã na congregação local como algo mais voltado para a cognição, nós temos as posições doutrinadoras e temos a visão holística ou de modelagem de cosmovisão cristã. Agora, do outro lado, temos mais duas tipificações. Do lado da socialização, porque, como eu falei, existe um grupo que entende que a educação cristã ela ocorre predominantemente no contexto das relações humanas, através da experiência cotidiana do crente com a sua comunidade de fé. Então, dentro dessa segunda grande tendência de interpretação dos fenômenos da igreja local, dos fenômenos educativos da congregação local, nós temos mais duas grandes tipificações de filosofias de ensino. Como nós falamos, nós temos as tendências carismáticas, que entende que a igreja local deve incentivar ou deve promover o desenvolvimento dos talentos naturais da pessoa e dos dons dados por Deus a essa pessoa, para que essa pessoa disponibilize esses talentos, esses dons a serviço da própria igreja. Ou seja, como eu falei, um processo de retroalimentação. A igreja local auxilia os seus membros a desenvolverem seus talentos, seus dons, seus ministérios e, ao mesmo tempo, faz com que ajuda aqui, orienta aqui, esses membros coloquem seus dons e talentos à disposição da própria igreja para que os outros membros sejam edificados, para que através da ação do Espírito Santo, através dessas pessoas, através do uso dos dons, dos ministérios, dos talentos naturais dos membros, o Espírito Santo possa atuar e trazer edificação para toda a igreja. Essa que a gente chama de filosofia de educação cristã, socialização carismática, ou simplesmente filosofia de ensino cristão carismática. Carismática vem da palavra carisma, né? Que significa dons. Então, essa é uma visão
que ocorre muito, como eu falei para vocês, na congregação local. Dentro da socialização ainda, nós temos a quarta, ou a segunda dentro da socialização, mas a quarta como um todo, filosofia de ensino, que é a filosofia de ensino que busca destacar a vida devocional do crente. No caso, fé, nesse sentido, o ensino e aprendizagem, a relação ensino e aprendizagem ocorre através da aquisição e do ensino de devoção pessoal. Quando o crente ele se dispõe a um relacionamento mais íntimo e pessoal com o seu Criador, com Deus, com Jesus Cristo. Então, uma das práticas de ensino, uma das filosofias de ensino muito recorrente dentro da igreja local, busca exatamente promover a questão da devoção pessoal. Com um detalhe, essa devoção pessoal ela ocorre dentro dos modelos ou moldes comportamentais da própria congregação de fé. Como a congregação de fé entende que a fé deve ser manifesta, ou seja, através das tradições, através dos costumes, o fato de você orar de joelho, na hora da leitura da palavra de Deus, ler-se em pé ou sentado, tudo isso faz parte dessa visão devocional, de socialização como devoção e devoção. Então, essa é a nossa quarta filosofia de ensino que ocorre bastante dentro da igreja. Vamos fazer, recapitulando, do lado do cognitivo nós temos as filosofias doutrinadoras, que é o ensino de doutrinas, a educação cristã, a relação ensino e aprendizagem ocorre através do ensino de doutrinas. Ainda dentro da visão cognitiva, da educação cristã, como atividade cognitiva, nós temos a modelagem de cosmovisão. Doutrinadoras, filosofias doutrinadoras e modelagem de cosmovisão. Duas filosofias dentro da visão cognitivista. Dentro da visão de socialização, nós temos mais duas, que seriam a filosofia carismática, que busca desenvolver os talentos e os dons, não é? Para a construção de lideranças, para a formação dos membros, para que esses membros possam disponibilizar os seus dons. E por último, as de devoção pessoal, que seria a quarta, dentro da socialização, a segunda, que busca uma relação de ensino-aprendizagem, ocorre na construção da devoção pessoal, um relacionamento mais íntimo pessoal com Deus dentro dos modelos de devoção da congregação local, ou seja, o uso da tradição, o uso dos costumes. Então nós temos essas quatro filosofias de ensino que são muito comuns dentro da igreja local. Talvez eu e você, com certeza eu e você, reproduzimos uma dessas quatro filosofias de ensino. Se você quiser conhecer mais sobre as filosofias de ensino na congregação local, eu sugiro você ir lá na Amazon e comprar no formato e-book o nosso livro Didática e Ensino na Igreja Local, da teoria do ensino à edificação. Se quiser adquirir o formato físico, é só entrar em contato conosco. Nós temos um link, temos um e-mail postado e um link também da Amazon com o nosso e-book. Mas se quiser o livro físico, entre em contato conosco no e-mail que está logo abaixo na descrição. E que Deus abençoe vocês e que possamos refletir, tentar entender a nossa própria visão do que significa ensinar e aprender na igreja. Ou seja, tentar reconhecer a nossa própria filosofia de ensino, a relação, a nossa interpretação da relação do ensino com a aprendizagem. É de suma importância o educador cristão contemporâneo reconhecer a sua própria filosofia, testá-la, ver se ela está correta, se ela está de acordo com os princípios bíblicos, é de suma importância. Que Deus abençoe vocês.